21.683,91. Esse foi o valor que possibilitou que eu ficasse 6 meses desempregado. Fala pessoal, JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo no nosso canal sobre educação financeira. E no vídeo de hoje vou contar para vocês o meu case de sucesso, uma palavra bonita do inglês, né? Case de sucesso. Vou contar aqui para vocês sobre a minha história, como que eu consegui ficar 6 meses aí desempregado, sem faltar nada do essencial aqui em casa. Vou contar um pouco dessa história aqui para vocês, né, a respeito aí de reserva de emergência, na prática, como que eu fiz para pagar as contas e honrar com os meus compromissos ao longo desse período, beleza? Bom, né, como que estava distribuído, né, esse dinheiro na minha carteira de investimento? Estava esses 20 mil reais na renda fixa? Não. Imagina, como assim não? Reserva de emergência é tudo em renda fixa. Pois é, meu amigo, eu penso diferente. Por quê? Porque a reserva de emergência, né, quando nós começamos só com a reserva de emergência, investindo só na reserva de emergência, é muito desanimador, porque você não vê emoção, né? Passa um dia, ganhei 2 centavos, ganhei 3 centavos, no final do mês ganhei 2 reais, ganhei 3 reais, né? A depender, óbvio, do volume que você investe. Então eu tenho para mim que não faz sentido você, né, ficar 6 meses, por exemplo, investindo só em renda fixa. Você pode também fazer de maneira simultânea investimentos em renda variável, né, para você de fato entender o mercado, né, falar, nossa, minha ação subiu, minha ação valorizou, minha ação teve uma queda, ganhei dividendos. Então, né, ter esse sentimento do mercado aí é muito interessante. Então eu tenho uma visão diferente em relação aos demais influenciadores do mercado financeiro. Fala para você investir só na reserva de emergência. Você pode fazer as duas coisas e, óbvio, né, focando mais em renda fixa até você ter um volume ali e você consiga honrar com seus compromissos, né, caso venha ter de fato uma emergência, né, ficar desempregado ou acontecer outras coisas, você precisa de fato de um volume expressivo de dinheiro, né, de capital. Bom, afinal de contas, como que estava distribuída, né, a minha carteira na época que eu fiquei desempregado? Isso novembro de 2024. Minha carteira estava da seguinte maneira: BDRs, eu tinha 5.281,85 centavos. Em dólar, eu tinha 520 dólares. Aproximadamente na época o dólar estava cotado a R$ 6,05, dava R$ 3.146, né, convertendo aí esses 520 dólares que eu tinha na minha carteira. Em relação a ações, né, empresas brasileiras, eu tinha R$ 3.319,81. De fundos imobiliários, eu tinha R$ 4.059,67. Em criptomoedas, né, dividido aí principalmente em Ethereum, que era a minha maior posição, R$ 4.286,74. E por fim, fechando aí em relação à renda fixa, eu tinha um valor aí de R$ 1.589,84. Nossa, Gil, o menor valor da sua carteira, né, a menor porcentagem era em renda fixa. Pois é, vou te explicar para você entender. Por que o pessoal fala que o seu maior valor tem que ser na reserva de emergência? Eles pregam isso para justamente, caso você precise, não vender os seus ativos, não vender suas ações, seus fundos imobiliários, suas criptomoedas, né? Pegar só o dinheiro que está ali na renda fixa. E além disso, pensando em se resguardar de possíveis oscilações aí do mercado. Mas qual é a minha visão em relação a isso? Cara, diante de uma emergência, todo ativo vira reserva de emergência. Quem garante, a depender da sua emergência aí, que só aqueles 6 meses que você guardou vai te atender? Então, por isso, eu não concordo com isso de fazer só reserva de emergência. E estou aqui também justificando esse valor tão baixo em renda fixa. Esse valor somado, né, como eu falei no início do vídeo, deu R$ 21.683,91. Esse era o valor que eu tinha em carteira, né, quando eu deixei de trabalhar, quando eu fiquei desempregado. Agora falando então de estratégia, né, como que eu usei esse valor, né, como que eu fiz, já que não era tudo reserva de emergência, como que eu fiz para vender, né, qual método que eu utilizei? Simples. O método era o seguinte: eu olhei para minha carteira, quais eram, né, as classes de ativo dessa divisão que estava com melhor desempenho, já tinha lucrado aí acima de 20, 30% em relação ao preço que eu comprei. Eu olhei ali na minha carteira, a classe de ativo que eu vi que tinha despontado, e a partir disso, assim, vou vender essa classe. E assim eu fiz sucessivamente, né, ao longo dos meses. Já no mês de dezembro,
dezembro, parei de trabalhar no final de outubro, dia 31 de outubro de 2024. Então eu recebi a rescisão, paguei minhas contas de novembro. Já peguei também parte da rescisão e guardei para pagar as contas de dezembro. E a partir de dezembro eu comecei de fato a fazer as retiradas. Como eu falei, eu olhei o ativo que tinha mais valorizado. Qual foi na época? As BDRs, as empresas estrangeiras que eu tinha comprado lá no início, quando o dólar estava 4,73, 4,75, e já no final de 2024 eu estava próximo do valor aí de R$6. Então o que eu fiz? Peguei e vendi as minhas BDRs. E junto com isso eu vendi também parte da minha renda fixa, que era o Tesouro Direto que eu tinha, né? Como vocês podem observar aí as imagens. Totalizando aí o valor, né? A primeira retirada que eu fiz foi de R$ 4.196,33. Bom, isso no mês de dezembro para pagar as contas de janeiro. Bom, virou o ano, chegou janeiro, ainda não tinha conseguido arrumar trabalho. E aí que eu fiz? Olhei de novo na minha carteira e falei assim, bom, e agora? Qual é o próximo ativo, né, que eu vou ter que me desfazer dele? Tá aí com uma rentabilidade bacana, né? Olhei e vi que era as ações brasileiras. Na verdade, não necessariamente elas estavam todas com um desempenho bacana. Porém, eu selecionei, né, no portfólio de ações que eu tinha, as que estavam com um resultado positivo. E aí que eu vendi metade das minhas ações, né, ou talvez um pouco mais, que foram aquelas que estavam com resultado positivo, com lucro na época, né? E aí eu fiz um saque de ações de R$ 2.891,73. Falou, Jean, mas isso é muito baixo, né? Visto o custo de vida que você no primeiro mês sacou aí R$4.000. E de fato, mas o que foi o adicional nesse mês? Foi o FGTS aniversário, né? O saque aniversário que eu recebo que eu nasci no mês de fevereiro. Então eu estava sacando em janeiro para pagar as contas de fevereiro. Então eu ia receber um acréscimo aí do saque de aniversário. Bom, passado janeiro, chegando agora em fevereiro, ainda desempregado. Terceiro mês desempregado. O que eu olhei na minha carteira? Agora vou de criptomoedas. Tinha comprado Ethereum ali mais ou menos com valor médio de 14, 15 mil reais e ele estava na casa ali de 18, 19 mil reais. Fui lá e vendi todo o Ethereum que eu tinha, né, em relação a criptomoedas aí. Fiz o saque de 4.286,74 para pagar as contas no caso de março. Lá em março de novo, quarto mês desempregado. Qual foi o próximo ativo que eu vendi da minha carteira? Então, os fundos imobiliários e a outra metade das ações, né? E aqui eu abro um parênteses para contar por que eu demorei a vender os fundos imobiliários, porque era o que estava gerando renda passiva. Então eu estava pegando parte dessa renda passiva também, sacando ela para ajudar a complementar no valor, né, de saque, para honrar com as minhas contas. Então, na minha linha de raciocínio foi o seguinte: eu vou segurar ao máximo os ativos de renda passiva, porque com essa renda passiva eu consigo também pegar ela e pagar boletos, vamos dizer assim, né? Na época eu estava recebendo em torno aí de 45, 50 reais aproximadamente por mês de renda passiva desses fundos, né? Então isso aí já é uma conta de luz, uma conta de água, né? Mas chegou o momento que eu tive que vender os fundos imobiliários e junto com eles vendi o restante das minhas ações também, né? Totalizando um saque aí de R$ 5.500,55. E aí, por fim, sobrou o último ativo da minha carteira, foi o dólar. Ah, Jean, mas por que você não queria vender dólar? Porque eu comprei dólar a 4,77 e eu não queria desfazer. Eu tava na esperança de assim, não, eu vou arrumar um emprego, não vou precisar vender meu dólar. E assim, além disso, era uma moeda física, né? Papel moeda. Quando eu investi, né? Quando eu comprei esse papel moeda, o dólar, eu pensei em dois cenários. No primeiro, pensando quando eu fizesse uma viagem internacional, e no segundo, me expondo a uma moeda estrangeira, né? Investindo em outra moeda que não seja só o real, né? E também colocando em dólar parte física do patrimônio. Eu já estava exposto ao dólar pelas BDRs, mas
também ter uma parte aí em papel moeda. Então essa foi a última, por quê? Porque além disso, tinha essa questão, né, de ter que ir numa casa de câmbio e fazer toda a troca aí, né, então tinha uma parte burocrática também. E aí eu vendi o dólar, totalizando o valor em reais, né, foi R$3.042, né, que deu a conversão aí, eu vendi $520, né, aproximadamente aí num preço médio de R$5,85 cada dólar, né, a conversão. Mas, Jean, eu fiz as contas aqui, somando esses valores que você falou, e dá R$19.917,35. Dá uma diferença do valor inicial de R$1.766,56, né, aonde que está esse dinheiro? Pois é, teve um ativo da minha carteira que eu não mexi, e foi a minha previdência privada, por dois motivos: pela carência dela, e o segundo motivo, que eu a fiz pensando no meu filho, que é um valor que eu quero depositar mensalmente até os 18 anos dele, para quando ele tivesse maioridade ou fazer faculdade, né, e aí ele vai fazer o que ele bem entender, né. Óbvio que eu vou dar a orientação, vou dar o exemplo, estou dando exemplos, bons exemplos para ele, na medida do possível, mas aí esse dinheiro vai ser dele, né. Então, por esses dois motivos, eu não mexi na parte da previdência privada, né, que eu mantenho até hoje, né. E finalmente, no final de abril, com as graças de Deus, após muita oração, aí eu consegui voltar a trabalhar. Ainda não estou trabalhando na prática, mas estou só esperando aí o momento oportuno, né, a data para estar começando. Então, assim, considerações que eu quero trazer aqui para você, né, em relação ao que eu tirei de proveito nesse tempo que eu fiquei desempregado. A primeira coisa, a importância de fato, né, de você ter, não necessariamente uma reserva de emergência, mas de você ter investimentos, você ter de fato um dinheiro que na hora que chegar uma emergência, você tem aonde recorrer. Ah, Jean, mas se eu não tiver, eu vou pegar no banco. Pois é, meu amigo. Só que aí você vai acumular dívida, tem uns juros absurdos. Então, é muito mais aconselhável você tirar, economizar parte do seu salário que você ganha agora para pensar no seu eu do futuro, né? Seja um eu de liberdade financeira ou seja um eu de desespero, de reserva de emergência, de algum evento negativo que venha acontecer, né? Outro ensinamento que eu deixo aqui também em relação a esse evento, né, que eu passei, foi a questão de corte radical de gastos. Eu tinha um carro, devolvi o carro, né, tinha um carro de por assinatura, até um vídeo que eu falo a respeito disso, né, que foi um dos maiores erros da minha vida, mas eu não quero aqui entrar em detalhes. Se você tem curiosidade, depois você assiste. Eu saía, né, muito assim, almoçava em restaurante, saía à noite e tudo mais. Cortei também, né, às vezes só no final de semana, ou um final de semana sim, o outro não. Então, para você que também está resgatando uma reserva de emergência, o corte radical de gastos, ele é essencial. Porque da onde você só tira, uma hora vai acabar. Então, dependendo se você quiser manter o mesmo padrão de vida que você tinha quando você trabalhava, ver se aquele dinheiro da sua reserva ali vai acabar antes mesmo que você consiga um novo emprego, uma recolocação. Então, fica a dica aí também da questão de corte radical de gastos, né? E por último, quero deixar aqui também a questão de persistência, né? De buscar um emprego, porque ao longo desse tempo, além de buscar emprego, outro ponto muito positivo foi a questão que eu entrei no YouTube. Ainda não estou ganhando dinheiro no YouTube, mas foi um meio que eu busquei também de obter uma renda extra, né? E eu tenho fé em Deus que com as graças dele, futuramente vou ter retorno, né, nesse investimento que eu estou aqui. Resumidamente, é isso, né? Estou aqui para dizer para vocês também, não tenho feito vídeos de investimento ao longo desse período aí, estou sumido de investimentos, porque justamente eu não estava investindo. Próximo mês, com as graças de Deus, pretendo voltar a investir aqui publicamente com vocês. Estou aqui para a gente crescer junto nessa jornada aí em busca do enriquecimento. Um abraço, fiquem com Deus.